Questão 26 do Enem. A reprodução vegetativa de plantas por meio de estacas é um processo natural. O homem, observando esse processo, desenvolveu uma técnica para propagar plantas em escala comercial. A base genética dessa técnica é semelhante àquela apresentada na transgenia. Transgenia é quando você faz, aí, nesse caso, uma mistura de materiais genéticos de indivíduos diferentes, e não é o que está acontecendo na estaquia. A estaquia, reprodução por estacas, ela vai ser, aí, nesse caso, um tipo de propagação vegetativa, que é uma propagação de reprodução assexuada, onde você pega o caule de um vegetal, um ramo desse vegetal, coloca sobre o solo, e aí, nesse caso, essa estrutura vai enraizar, gerando um novo vegetal. Então, esse processo de propagação por estaquia, né, por estacas, é um processo de propagação assexuada que gera indivíduos geneticamente idênticos à planta-mãe. Então, é uma ideia de clonagem, não de transgenia, né? Aí, nesse caso, é um clone que você tem de formar um indivíduo geneticamente idêntico e não de gerar um indivíduo que é geneticamente modificado, como na técnica da transgenia iria trazer. Então, a letra A, esquece. A letra B, clonagem, aí sim, a clonagem aí nesse caso é uma técnica em que você tem a formação de um novo indivíduo, que é o clone, que vai ser geneticamente idêntico àquele indivíduo anterior, aquele indivíduo que é doador do núcleo, né? Aí nesse caso, que vai ser utilizado nesse processo de clonagem. Hibridização vai ser aí, nesse caso, o cruzamento de indivíduos de espécies diferentes, onde a gente tem a formação de um híbrido. A técnica de hibridização é uma forma natural que você tem de misturar materiais genéticos entre indivíduos de espécies diferentes, mas aí, no caso, gera um híbrido, que é o indivíduo estéril, né? Que tem como característica ser um indivíduo estéril, ou até pode ser aí, nesse caso, inviável a formação desse híbrido. Aqui, no caso, se a gente está colocando que o processo de hibridização acontece, é porque o híbrido nasce. Só que ele aí, nesse caso, é estéril. Tudo bem? Controle biológico é uma técnica utilizada para controle de pragas em ambientes naturais. Aí, nesse caso, o controle biológico é quando você usa um ser vivo para controlar o outro. Pode ser, aí, nesse caso, um parasita específico para controlar uma determinada praga, ou um predador específico para controlar aquela determinada praga. É o controle biológico, aí, nesse caso, ela é uma técnica em que usa um ser vivo para o controle da proliferação de outro ser vivo, tá? Não tem nada a ver com reprodução. Melhoramento genético, aí nesse caso é quando você faz algum tipo de manipulação de genes para poder ter esse melhoramento, ou através de técnicas de cruzamentos assistidos, onde você vai, aí nesse caso, selecionando os indivíduos que você quer cruzar e a prole que está sendo gerada para que você obtenha esse melhoramento genético. A clonagem, então, seria a técnica que imitaria a ideia da estaquia. A propagação vegetal pode ser feita por brotamento, onde o broto ele pode ou não se desprender da planta-mãe, e vai aí, nesse caso, quando se desprende da planta-mãe, gera um novo indivíduo completo e idêntico à planta-mãe. Pode ser por estaquia, onde um caule do vegetal, por exemplo, pode ser cortado, que é o que acontece na mandioca, pedaços do caule cortados, cada estaca, cada pedacinho desse cortado, que são chamados de estacas, plantados no solo, vão originar novas plantas idênticas à planta-mãe. A gente pode ter aí, nesse caso, a enxertia, que é quando você tem uma estrutura de um vegetal antigo, um caule já com raízes muito bem desenvolvidas. Esse caule vai ser cortado e sobre ele vai ser colocado o enxerto. Essa base é chamada de cavalo e o enxerto vai ser a nova planta que eu estou colocando ali, que eu quero originar. Então, essa planta vai crescer e vai ser geneticamente idêntica à planta de onde eu tirei esse ramo, tá? A gente tem também a mergulhia, que é quando você tem um caule que vai, aí nesse caso, mergulhar em direção ao solo. Ao encostar no solo, a gente tem um enraizamento dessa região e aí você tem uma nova planta se formando. A grama faz esse processo, o morango faz esse processo de mergulhia. E a gente tem o processo de alporquia, que é quando você tem um galho de um vegetal, onde você vai fazer algum tipo de lesão na parte mais externa desse galho, envolver essa lesão com uma estrutura úmida, pode ser uma serragem, pode ser terra, né? Aí, nesse caso, deixar aquilo ali preso. Geralmente, a gente tem um pano que é utilizado para envolver aquela região, mantendo aí, nesse caso, a terra ou a serragem ali dentro bem úmida.
Com o tempo, aquela estrutura ali, naquela região, vai formando raízes, a gente corta logo abaixo de onde essas raízes foram formadas, e aí a gente tem uma nova planta bonitinha formada a partir desse ramo. A gente pode pegar, esse ramo agora é uma nova planta, né? A gente pode pegar, colocar num novo vaso, ela é geneticamente idêntica à planta-mãe. Então, esses processos são processos de clonagem, que aí, nesse caso, são propagações vegetativas que imitam a técnica de clonagem. Na clonagem, a gente vai ter aí, nesse caso, a clonagem que a gente estuda sempre foi a clonagem feita com a ovelha Dolly, né? Onde você tem aí, nesse caso, duas ovelhas, uma doadora do óvulo anucleado e outra doadora do núcleo de uma célula somática. O núcleo de uma célula somática, ela é diploide. E aí, nesse caso, o óvulo, ele não me interessa o núcleo dele, porque o núcleo é haploide, mas me interessa o conteúdo citoplasmático, que é repleto de vitelo, que é essencial para promover o desenvolvimento inicial do embrião. Então, o que eu faço? Eu pego o óvulo anucleado, que tem toda essa reserva nutritiva necessária para o embrião começar a ser formado, e pego o núcleo da célula somática, que é diploide, e insiro nesse óvulo anucleado. O óvulo nucleado agora vai receber o núcleo da célula somática e aí passa a ser uma célula 2N. Imita a ideia de um zigoto, né? O zigoto é uma célula diploide formada a partir de um processo de fecundação, que é a fusão de gametas. Aqui a gente não teve a fecundação, mas eu pego uma célula já diploide, que é a célula somática. Essa célula, aí nesse caso inicial, formada, né, depois da inserção desse núcleo somático no óvulo anucleado, ela vai ser estimulada a se dividir, originando então o futuro embrião. Esse embrião vai ser implantado no útero de um outro indivíduo, vai se desenvolver. Geneticamente, ele é idêntico a quem esse embrião? A quem doou o óvulo. Então, aquele indivíduo que foi doador do núcleo, a quem doou o óvulo, não, desculpa, a quem doou o núcleo, aquele indivíduo que foi doador do núcleo, ou seja, aquele indivíduo que era dono da célula somática que foi utilizada para doar o núcleo, vai ser aí, nesse caso, o material genético dele que está sendo utilizado para a formação desse clone. Então, geneticamente, esse clone é idêntico ao indivíduo doador do núcleo. Aí, nesse caso, a estrutura nuclear tem um material genético que comanda todas as características gerais da célula. Ah, Brenda, tem alguma semelhança genética entre esse clone e aquele indivíduo que foi doador do óvulo anucleado? Tem, porque o óvulo anucleado contém toda a parte citoplasmática, incluindo a mitocôndria, que a gente sabe que tem DNA no seu interior. Então, se a gente fosse analisar a parte extranuclear, esse indivíduo possui um material extranuclear idêntico àquela ovelha que foi doadora do óvulo. Mas a característica fenotípica que ela expressa, as características que ela vai apresentar, são idênticas àquela ovelha que foi doadora do núcleo, porque o que comanda a nossa célula é o DNA nuclear. Então, a gente diz que ela é geneticamente idêntica à ovelha que doou o seu núcleo, tá bom? Aquela ovelha onde o embrião foi implantado, ela serviu como uma barriga de aluguel. O embrião vai se desenvolver ali dentro, mas ela aí, nesse caso, não contribui em nada com o material genético, porque isso já aconteceu anteriormente. Tranquilo? Então, aí, nesse caso, era a letra B de bola. Isso, B de bola, a opção correta nessa questão.